Olá a todos, estamos em mais uma aula de Físico-Química Experimental, nossa versão remota. Hoje nós vamos falar sobre o experimento 5, que é o equilíbrio químico em soluções. E esse equilíbrio aqui vai ser um pouquinho diferente, porque em laboratório você pode fazer equilíbrio químico em fase gasosa, tem muitas experiências em fase gasosa, com 2 ou 4 muito bonitas, mas para calcular a constante de equilíbrio, o interessante é realmente o equilíbrio químico em soluções. Em soluções é possível, então, calcular a constante de equilíbrio com facilidade. E quando nós falamos de equilíbrio químico, gente, o equilíbrio químico tem uma vertente muito importante do ponto de vista industrial, porque boa parte dos processos industriais na indústria química são feitos em reatores, reatores de massa ali, em que há algum processo de reação, e nesses reatores você quer atingir o máximo possível de produtos, mas todo o sistema químico, em um ambiente fechado, ele tende ao equilíbrio. O equilíbrio químico, então, há uma certa necessidade, por exemplo, na parte da indústria, em tentar deslocar esse equilíbrio para produzir a maior quantidade possível, né, de produtos que se quer. E, claro, as reações têm os seus limites, têm essas percentagens em que você quer adquirir, mas você, dependendo do sistema, você tem que saber qual é a constante de equilíbrio do sistema, porque se você souber a constante de equilíbrio do sistema, você pode, de certa maneira, trabalhar o seu sistema racional de forma que produza o máximo possível os produtos que você quer. Quando a gente fala em equilíbrio químico, nessa foto aí vocês estão vendo uma balança, muitas das vezes a gente entende que equilíbrio químico é ter a quantidade de produtos exatamente igual à quantidade de reagentes. Então, às vezes o pessoal coloca a balança, mas essa balança ela pode dar uma ideia errada de equilíbrio químico, porque o equilíbrio químico não é o equilíbrio de massas. O equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. E nós vamos falar um pouco sobre isso agora. É claro que esse é um assunto que vocês já viram em físico-química teórica, vocês já viram, em química geral, já viram uma base também no ensino médio, mas eu gostaria de falar um pouco das definições, para relembrar algumas coisas, para a gente poder depois explicar como vai ser a experiência. Então, a primeira coisa, eu quero definir o que é o equilíbrio químico, mas a melhor forma é você definir o que é um estado de equilíbrio, para evitar aquela ideia errada de que, na verdade, o equilíbrio de massas. Um estado de equilíbrio, a gente diz que é um estado em que o sistema ele não apresenta alteração durante um período de observação. Então, quando você está observando o sistema, se durante aquele período não há uma alteração, ele está aparentemente em um estado de equilíbrio. É claro que você pode ter um estado estacionário que muda um pouco, mas no nosso caso nós não vamos entrar. E há vários tipos de equilíbrio termodinâmico. Então, quando eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de um sistema que está sendo observado e que, do ponto de vista macro, você não percebe alteração. Quais são esses equilíbrios termodinâmicos que nos interessam? Então, nós temos o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, a temperatura do sistema em observação ele não oferece mudança com o decorrer do tempo. Nós temos o equilíbrio mecânico. Nesse caso, a gente diz que a pressão sobre todo o sistema não sofre alteração com o passar do tempo, ou seja, a pressão é homogênea no sistema como um todo. Você não vai ter sistemas ou partes do sistema que tenham pressões diferentes. Temos um equilíbrio de fases, aí nesse caso é quando um sistema está mudando de fase, por exemplo, do sólido para líquido, líquido gasoso ou sólido gasoso, ou outras fases que existem também. E nesse caso, no equilíbrio de fases, nós dizemos que cada fase ela permanece constante com o passar do tempo, do ponto de vista macroscópico. E claro, temos o equilíbrio químico, que é o que nos interessa nessa noite. A estrutura molecular, do ponto de vista macro, ela não muda com o tempo. Ok? Então, nós dizemos assim que um sistema que alcançou um estado de equilíbrio, ele apresentará essa, vamos dizer, essa falta de alteração com o tempo. Mas essa falta de alteração em termos de observação, ela é enganosa, porque a gente diz que no equilíbrio
O sistema sempre estará num equilíbrio dinâmico. E isso sim é importante, porque quando a gente fala em equilíbrio dinâmico, nós vamos dizer que do ponto de vista macroscópico, as propriedades geralmente apresentam-se inalteradas e estáticas. Estamos olhando agora do ponto de vista macro, e as propriedades microscópicas não. As propriedades microscópicas estão em constante transformação, ou seja, se você tem uma mudança de fase, o sistema está passando do sólido para o líquido. Ainda que ela esteja em equilíbrio, sólido e líquido estejam em equilíbrio, mas do ponto de vista microscópico você tem uma mudança. Moléculas no estado sólido estão passando para o estado líquido, do líquido para o sólido e vice-versa. Mas a velocidade de transformação que ocorre nos dois sentidos, ela se mantém igual durante o equilíbrio. Então, a impressão que dá macroscopicamente é que o sistema permanece inalterado. Mas do ponto de vista micro, nós temos alterações ocorrendo em grande velocidade nos dois sentidos, e essa velocidade permanece igual para ambos os sentidos. Então, parece sim, e é essa a impressão que dá, que o sistema está inalterado com o passar do tempo. Vamos pensar, por exemplo, aqui numa garrafa de água em repouso, ou até num copo de água em repouso. Essa garrafa está fechada. Quantos equilíbrios nós podemos pensar em termos de equilíbrio termodinâmico no sistema? Né? Então, um simples copo d'água, uma simples garrafa d'água aqui, ela está em repouso e ela apresenta vários tipos de equilíbrios termodinâmicos. Né? Por exemplo, se for pensar em termos da água, somente da água. A água, as moléculas de água, elas não estão simplesmente existindo aí dentro como molécula de H2O. Elas estão sofrendo um processo de ionização em equilíbrio. Então, por exemplo, a molécula de água, ela se dissocia ou se ioniza, aqui nesse caso, em H3O+, o hidrônio, e OH-, a hidroxila. E esse equilíbrio é dinâmico. Você tem a água molecular se transformando nos seus íons, se separando seus íons, e esses íons num equilíbrio dinâmico também voltando para a água em forma molecular, nesse sentido. Então, eu tenho um equilíbrio iônico aqui acontecendo, um equilíbrio de ionização da água. Nós temos também, se for pensar que essa garrafa ela está em equilíbrio com a sua vizinhança, com o passar do tempo, não importa a temperatura que for da vizinhança, será a temperatura da água. Então, ela vai acabar atingindo com o tempo o equilíbrio térmico com as vizinhanças. Ou seja, se aumentar a temperatura da vizinhança, vai aumentar a temperatura da garrafa e vice-versa, até que se atinja o equilíbrio térmico perfeito. Se nós pensarmos que a garrafa está perfeitamente tampada, nós podemos imaginar que esse espaço aqui sem líquido talvez seja um espaço que não tenha nada, mas aqui há moléculas do líquido, na fase gasosa. E aí você tem também um equilíbrio de fases com o seu vapor. E esse aqui é interessante por quê? Porque chega um ponto em que a quantidade de moléculas que está aqui na fase vapor, ela começa a migrar para a fase líquida e vice-versa. Então vai estabelecer um equilíbrio dinâmico em que as moléculas, em termos de velocidade que sai da fase vapor a fase líquida, terão a mesma velocidade das moléculas que saem da fase líquida para a fase vapor. Isso também é um equilíbrio dinâmico, mas macroscopicamente a gente não vê nada, parece que está inalterado. Então você tem sim a passagem de fase líquida a vapor, nos dois sentidos, e até que se estabeleça um equilíbrio. Nesse equilíbrio, as velocidades de formação de uma fase para outra em relação serão iguais. E todos esses equilíbrios são dinâmicos. Pensem, em termos de termodinâmica, nós não temos equilíbrios estáticos, nós temos equilíbrios dinâmicos. Ok? Claro, eu posso evidenciar experimentalmente um equilíbrio dinâmico? Posso. Por exemplo, na água é possível você colocar algumas moléculas de água aqui, não tem problema nenhum, e marcar algumas dessas moléculas, talvez com isótopos radioativos de oxigênio. E, claro, depois de um tempo, se você colocar água marcada com, por exemplo, oxigênio, que seja diferente em termos de massa, com um isótopozinho aqui, você vai ver depois de um tempo que esse isótopo, alguns desses isótopos estarão também na fase vapor, e é possível sim fazer isso. Tem vários métodos para encontrar e evidenciar esse equilíbrio dinâmico. Não é o nosso caso aqui, mas é interessante pensar. Então, deixa eu só dar um exemplo assim, muito rápido
de como se processa um equilíbrio líquido-vapor. Então, quando esse equilíbrio é atingido, o equilíbrio de fase líquido-vapor, você pode pensar que a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Então, esses processos de formação de fase eles ocorrem simultaneamente nos dois sentidos. Imaginemos o seguinte, que eu tenho um líquido, né, que está separado de uma outra parte que tem vácuo, ou seja, que não tem absolutamente nada, e você tira a separação que tem nesse sistema. O que vai acontecer quando você tira essa separação? Você vai ter que as moléculas do líquido começarão muito rapidamente a evaporar, até violentamente, ou seja, a velocidade vai ser basicamente num sentido do líquido para o vapor, mas conforme o líquido ele vai evaporando, vai estabelecendo uma pressão de vapor que se contrapõe, de alguma forma, a essa evaporação. E o ritmo da evaporação vai diminuindo, mas começa a acontecer outro fenômeno. As moléculas no estado de vapor começam também a migrar para o estado líquido, então você tem o início do estabelecimento do equilíbrio termodinâmico e, com o passar do tempo, esse equilíbrio se estabelece de maneira que a velocidade com que as moléculas saem do estado líquido para o estado vapor é o mesmo tipo de velocidade, é o mesmo valor das que saem do estado vapor para o estado líquido. Então você tem estabelecido um equilíbrio termodinâmico, e esse equilíbrio, nesse caso, ele não é estático. Quando você vai olhar do ponto de vista micro, você vai ver essas diferenças. Mas a velocidade de formação de uma fase para outra é a mesma, ok? Quando você tem velocidades de fase sendo formadas de A para B, de B para A, e essas velocidades se igualam, nós temos estabelecido um equilíbrio. Então, por isso que é muito ruim você pensar em equilíbrio como uma balancinha, em que você pensa massa, fases, como sendo exatamente iguais. No equilíbrio termodinâmico, nós não estamos pensando igualdade em termos de massa ou de tamanho de sistema. Nós estamos pensando em igualdade em termos de velocidade de transformação e um outro critério que é em termos de energia. Vou falar já daqui a pouquinho. Esse equilíbrio líquido-vapor, a gente pode até fazer uma experiência em laboratório. Se você tiver uma campânula de vidro temperado, resistente ao calor, e tiver uma chapa de aquecimento que permita uma vedação completa dessa campânula e colocar um becker com água aqui dentro, inicialmente, quando começa a evaporação, você até consegue perceber que o volume de água está diminuindo. Mas quando se estabelece o equilíbrio térmico de maneira que todo o sistema tenha a mesma temperatura, você vai perceber uma coisa interessante. Por mais que a água esteja fervendo, o volume não diminui. Por quê? Porque no início, quando está aquecendo a água, as moléculas começam da fase líquida a evaporar para as fases de vapor. Então você tem, claro, com o passar do tempo, um aumento aqui da pressão de vapor, da velocidade de vaporização. E claro, com o passar do tempo, essa velocidade ela vai diminuindo. Por quê? Porque as moléculas aqui no estado de vapor, elas começam também a entrar para o estado líquido, voltar para a fase líquida. Elas não vão cair na outra parte, por quê? Porque a outra parte é muito quente, elas não têm como se condensar em outra parte, elas vão se condensar no líquido mesmo. Mas com o passar do tempo, a velocidade com que as moléculas no estado de vapor voltam para o estado líquido, ele entra basicamente em uma constância. Então, nesse ponto, o equilíbrio é estabelecido. A velocidade de vaporização é exatamente igual à velocidade de condensação, e esse equilíbrio se estabelece, ainda que do ponto de vista gráfico pareça que não há alteração, do ponto de vista molecular, nós temos sim transformação de fases, no sentido que vaporização, moléculas em vapor se transformam ou vão para a fase líquida, e moléculas na fase líquida vão para a fase vapor com a mesma velocidade. Então nós temos estabelecido o equilíbrio termodinâmico aqui. Mas existe outro critério, gente. Esse critério vocês já viram lá em Físico-Química 1, que é o critério energético. Quando você pensa em equilíbrio químico, você pensa em avanço para o estado de equilíbrio. E todo sistema que está avançando para o equilíbrio, ele só o fará na direção do menor valor de energia. E a energia que nós estamos citando aqui é a energia livre de Gibbs, um sistema com temperatura e pressão constante. Ok? Então imagina que eu tenho dois sistemas, um alfa, outro beta,
e esses sistemas estão migrando para o equilíbrio. Então, inicialmente, nós podemos pensar no equilíbrio mecânico. Vamos dizer que inicialmente eu tenho a pressão do sistema alfa maior que o sistema beta, então nós temos uma diferença de pressão. Se esses sistemas forem postos em contato de alguma maneira, eles podem migrar para o equilíbrio se houver variação do volume. Com o passar do tempo, puder acomodar o volume do sistema, você vai chegar ao ponto que a pressão da fase alfa, do sistema alfa, melhor dizer, vai ser igual à pressão do sistema beta. Aqui se estabeleceu um equilíbrio mecânico. O que varia para que esse equilíbrio se estabeleça? No caso, é a variação de volume. Se você for pensar em termos de equilíbrio térmico, vamos dizer que o sistema alfa tem uma temperatura maior que o sistema beta, e se eles forem postos em contato, nós já vimos lá pela lei zero da termodinâmica, que o calor vai fluir do corpo ou do sistema de maior temperatura para o outro de menor temperatura. Então, colocados em contato, com o passar do tempo, você vai ter uma variação de calor do sistema que tiver maior temperatura, até o ponto que os dois sistemas estabeleçam um equilíbrio dinâmico. Claro que aqui, se houver um leve aumento de temperatura do sistema beta, uma quantidade de calor migrará de beta para alfa, e esse equilíbrio também ele é dinâmico. Ok? Quando a gente passa agora para termos de matéria, nós estamos já falando dos tipos de equilíbrio. Um equilíbrio de fase, nós já vimos. Se eu estou numa fase alfa e essa fase está mudando para a fase beta, se essas duas fases estiverem em equilíbrio, com o tempo nós vamos ter o quê? As moléculas da fase alfa migrando para a fase beta com a mesma velocidade das moléculas da fase beta que migram para a fase alfa. E no caso do equilíbrio químico, já não falamos em fase alfa ou fase beta, nós falamos em reagentes e produtos. Então tem um reagente alfa se transformando num reagente beta. Para esses dois casos que nós estamos falando de equilíbrio material, a diferença agora não é tanto em termos de calor e volume, mas em termos de energia. Lembrando que a energia livre de Gibbs, em termos de molar, ela, na verdade, é chamada de potencial químico. Quanto maior o potencial químico, maior a energia livre de Gibbs. E todo equilíbrio, ele avança sempre na direção da menor energia livre de Gibbs. Então, se eu tenho um equilíbrio químico ou um sistema que começa a evoluir para um equilíbrio químico, A reagindo formando B, ou alfa reagindo formando beta, então, se inicialmente eu tenho um potencial químico da fase alfa maior que o potencial químico da fase beta, se isso está reagindo, está evoluindo, você vai ter uma variação do número de mols aqui, uma quantidade de mols da fase alfa vai ser consumida e vai formar uma quantidade de mols equivalente de produto beta. Então, nesse caso, você tem uma variação do número de mols, e isso vai acontecer até que o equilíbrio se estabeleça. Quando é que o equilíbrio se estabelece? Quando o potencial químico da fase alfa se iguala ao potencial químico da fase beta. Então, no nosso caso, potencial químico, ou equilíbrio químico, o que vai ditar do ponto de vista energético é o potencial químico, ou seja, energia livre de Gibbs. Isso aí a gente já viu lá na fisicoquímica teórica, mas é sempre bom lembrar disso daqui do ponto de vista experimental. Bem, como o potencial ele se altera com a composição, então o ΔG da reação ele vai se alterar com o avanço da reação, tá? E sempre no sentido que decrescente. Se eu tenho uma reação química, o ΔG dessa reação ele é definido como a diferença dos potenciais químicos dos produtos e dos reagentes, ou seja, potencial químico dos produtos menos potencial químico dos reagentes. No sentido que, se essa reação ela é espontânea, o potencial químico dos produtos, que é a energia livre de Gibbs molar dos produtos, ela terá que ser menor que a energia livre de Gibbs molar dos reagentes, ou seja, o potencial dos reagentes. Quando se estabelece o equilíbrio, não há mais diferença entre esses potenciais químicos. Então, nesse sentido, a reação ela não avança mais. Ela vai avançando, reagentes são consumidos, produtos são formados, reagentes são consumidos, produtos são formados. Se o sistema está fechado, isso vai avançar até que chegue um ponto
em que o potencial químico dos reagentes começa a ser menor que dos produtos. Então, a reação ela migra no sentido contrário. E aí se estabelece um equilíbrio dinâmico com o passar do tempo, de forma que o potencial de A e de B se igualam. Aí não tem mais avanço, a reação não avança mais formando mais produtos ou mais reagentes, e nesse caso o ΔG aqui da reação é nulo, a gente pode pensar o ΔG como dGdN, tem de potencial, e essa derivada será nula. Então nenhum sentido mais será espontâneo, e o ΔG da reação no equilíbrio é zero. Por quê? Porque esses potenciais são iguais, então um menos outro vai dar zero. Então nós não podemos mais falar de ΔG da reação, nós podemos falar do ΔG padrão da reação, mas não do ΔG da reação, que agora é nulo. Então só lembrando, se A reage para B formando B, ela só será espontânea se o potencial químico de A for maior do que B, porque a tendência é formar sempre um produto com menor potencial. Se no final é ao contrário, se é B que forma A, então isso só é espontâneo se o potencial de B for maior do que de A. No equilíbrio, aqui tome cuidado, quando a gente diz que A é igual a B, nós não estamos falando do ponto de vista de massa. A gente está dizendo que, nesse caso, o potencial químico de B é igual ao potencial químico de A, o que implica dizer que o ΔG da reação aqui vai ser zero. Ok? Lembrando uma partezinha lá da Físico-Química 1 também. Quando a gente fala em ΔG da reação, a gente pode ter ΔG da reação positivo ou negativo. Quando o ΔG de uma reação é positivo, significa que essa reação ela não é espontânea. Ou seja, para ela ocorrer, ela tem que consumir energia. Então, ela é chamada de reação endoégica, ela consome energia na forma de trabalho, ela nunca vai ocorrer espontaneamente. Se você não der energia, não houver trabalho sobre o sistema reacional, ele não ocorrerá. Mas se o ΔG da reação é negativo, então essa reação ela é espontânea, ela ocorre, e ela ocorre com excesso de energia, tem energia a mais. E essa energia a mais, ou como até a gente chama energia livre, ela pode ser utilizada para produzir trabalho. Então, numa pilha que você usa no seu celular, no seu rádio ou qualquer outra coisa, essa pilha, na verdade, tem uma reação ali dentro que é uma reação exaérgica. Um ΔG de reação negativo o suficiente para haver sobra de energia, tem energia livre suficiente para formar trabalho, para ser usado para produzir trabalho. É claro que essas reações, os reagentes são consumidos formando produto até que chega um ponto que se esgota essa reação. Se a sua pilha for recarregável, nesse caso ela atingiu o equilíbrio, ela não tem mais como liberar energia livre na forma de trabalho. Então você precisa recarregar. Você coloca ali num carregador e aí a reação ocorre inversa. Como ela agora é endoética, ela vai consumir energia, vai formar reagente novamente e depois, deixado livremente, uma diferença potencial, ela vai de novo formar produtos até que se estabeleça equilíbrio e não tenha mais diferença potencial para ser transformado em trabalho. Ok? Então, nesse sentido, em termos de equilíbrio, nós podemos pensar energeticamente quando os potenciais químicos dos produtos se igualam a dos reagentes. Ok? Mas estamos falando hoje em equilíbrio de soluções. Então a gente pode pensar em equilíbrio de sistemas reais e sistemas ideais em solução. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma reação de gases. Tá? A reagindo com B, dando MN, onde Azinho, Bzinho, Mzinho, Nzinho são os coeficientes estequiométricos da reação. Essa reação está balanceadinha, ok? O ΔG dessa reação, se ela está em equilíbrio, a gente já sabe que o ΔG da reação é zero. Mas ΔG da reação é igual a ΔG padrão mais RT log de K. Como o ΔG da reação é zero, então sobra lá aquilo que nós já vimos em físico-química teórica, que ΔG padrão da reação vai ser menos RT log de K. E esse K, para sistemas reais, é, na verdade, a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é a razão entre as atividades dos produtos sobre a atividade dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, a atividade de M vezes a atividade de N, cada um elevado aos seus coeficientes estequiométricos, a atividade de A vezes a atividade de B. Opa, aqui está faltando lá, tá? Aqui a atividade de A vezes a atividade de B elevado aos seus coeficientes estequiométricos.
Isso é o que nós chamamos de constante termodinâmica de equilíbrio. E A é a atividade de cada componente. Mas, gente, a atividade, o cálculo de atividade é uma coisa complicadíssima do ponto de vista experimental. Você precisa de um aparato um pouquinho mais sofisticado, na maioria das vezes envolve sistemas eletroquímicos. Não é muito fácil, não é muito trivial você encontrar as atividades dos componentes de uma reação química. Há sistemas que é possível, mas na maioria das vezes não é muito fácil. Então, nesse sentido, não se usa a constante termodinâmica do equilíbrio. Por exemplo, para gases aqui, em geral, essa constante não vai ser trabalhado em atividade, mas você vai ter trabalhado em pressões parciais. Mas no nosso caso, como o sistema é em soluções, nós podemos usar uma outra constante de equilíbrio que a gente conhece já lá do ensino médio. Tá? Mas vamos chegar lá. Então, só para lembrar, se eu tenho um sistema que está em equilíbrio, esse K ele pode ser menor do que zero ou pode ser maior do que zero. Se o ΔG da reação padrão ele é positivo, tá? Então o log de K ele vai ser negativo, tá? Porque aqui eu tenho menos RT, o log de K. Então esse K ele vai ser o quê? Negativo. Isso significa dizer o quê? Que essa reação em equilíbrio, quando K é menor do que 1, significa que no equilíbrio eu vou ter mais reagentes em relação a produtos. Note que o equilíbrio não é de massa. O equilíbrio é dinâmico em termos energéticos, em termos cinéticos. Mas quando eu digo que a constante de equilíbrio é menor do que 1, significa que no equilíbrio estabelecido eu vou ter uma maior quantidade de reagentes em produtos. Se o K ele é maior do que 1, ou seja, ΔG é negativo, é altamente espontâneo aqui, mas aqui nós estamos falando ΔG padrão de reação de equilíbrio, tá? Não é da reação. Nesse caso, no equilíbrio, isso só quer dizer o seguinte, que eu vou ter muito mais produtos em relação aos reagentes ao se estabelecer o equilíbrio dinâmico entre produtos e reagentes. Então, por exemplo, há reações em que se estabelece o equilíbrio com uma quantidade ínfima de produtos, ou seja, estabelece o equilíbrio com uma grande quantidade de reagentes e pouquinho produto. Ou seja, a reação ela não avança muito, ela não produz quase nada aqui em relação a MN. E há outras reações e quando se estabelece equilíbrio, quase todos os reagentes foram consumidos formando produtos. Então, esses produtos são altamente estáveis e eles não geram muito do equilíbrio uma quantidade apreciável de reagente. Estão entendendo? Então, quando a gente fala em equilíbrio, nós não estamos falando de equilíbrio de massa, no sentido que reagentes terão a mesma massa que produto no equilíbrio, porque se fosse isso, então estava mal. Aqui é a questão de, uma vez atingido o equilíbrio termodinâmico em termos de potencial químico, você vai ter ou mais produtos ou mais reagentes, mantendo equilíbrio. Por isso que é importante, por exemplo, na indústria, em sistemas reacionais industriais químicos, é você saber a constante de equilíbrio. Por quê? Porque você pode tentar deslocar esse equilíbrio de forma a, quando se estabelece um novo equilíbrio, seja modificando a pressão, seja modificando a temperatura, seja modificando a adição de alguns dos componentes, ele possa ter agora, uma vez atingido o equilíbrio, muito mais produto do que reagentes. Então você tem que verificar que a sua constante ela vai significar quanto vai ter mais no equilíbrio estabelecido mais produtos ou mais reagentes. Mas como eu falei, isso aqui em termos de equilíbrio termodinâmico é real, mas para nós, como é em solução, é mais interessante, muito mais interessante, você utilizar a constante estequiométrica de equilíbrio. Tá? Então, situações corriqueiras, que não tem a grande acuracidade, não tem esse hífen aqui, se a solução é diluída, então é mais acessível, é mais fácil você determinar experimentalmente a constante estequiométrica de equilíbrio, que é aquilo que nós já conhecemos lá do ensino médio, que é a produtória da concentração dos produtos sobre a produtória da concentração dos reagentes, e, é claro, é elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Isso daqui é possível a gente fazer com uma certa facilidade, principalmente quando estamos estabelecendo um equilíbrio em solução, que é o que nós vamos fazer. Então, o que nós vamos calcular no nosso sistema é as concentrações dos produtos no equilíbrio sobre a concentração dos reagentes no equilíbrio.
E aí, fazendo a razão entre elas, nós vamos encontrar a constante de equilíbrio. Ok? Muito bem. Eu quero terminar esse slide dizendo o seguinte, que constante de equilíbrio, nós estamos falando de um sistema fechado. Então, um sistema fechado, que é abandonado a si mesmo, ele sofrerá transformação química? Vai. Seja, reagente vai transformar em produto? Sim. Mas essa transformação de reagente em produto ocorrerá até que se estabeleça um equilíbrio químico. Aí, quando se estabelece, a reação ela para, mesmo que todos os reagentes não tenham sido consumidos. E aí, dependendo, por exemplo, em termos industriais, se o equilíbrio químico é estabelecido com uma quantidade ainda muito pequena de reagente que foi consumido, você tem um problema em mãos. Por quê? Porque você vai ter que alterar esse equilíbrio para que se consuma o máximo possível de reagentes para formar produtos. E aí tem várias técnicas. Né? Agora, se o sistema é aberto e você tiver, por exemplo, em excesso um dos dois reagentes, e esse reagente ele é colocado de tal forma que possa consumir completamente o outro, então é claro que a reação ela vai até o final e não vai ter um equilíbrio estabelecido. Okay? Ainda que se diga que em termos nanoscópicos, né, provavelmente vai ter nanoporções aí que estabeleçam o equilíbrio. Então, por exemplo, você tem uma reação de combustão, né, você tem carvão e oxigênio. Se esse sistema for fechado, vai chegar um momento, o carbono, mas que formando CO2 vai estabelecer um equilíbrio ali. Você vai ter ainda uma quantidade de carbono que vai ficar em equilíbrio termodinâmico com o oxigênio e vai ter também o CO2 formado em equilíbrio. Mas se você pegar um pedaço de carbono, vamos pensar carvão, ao ar livre, onde tem oxigênio suficiente, todo o carvão será consumido, vamos dizer, num sistema ideal, se transformará em CO2. Tá? Então, quando está falando de equilíbrio, que estamos falando de sistemas fechados, e isso é importante para a indústria, que uma parte dos reatores químicos são sistemas fechados com descritores controlados. Ok? Eu quero só lembrar uma coisinha, quando a gente fala de número de mols de equilíbrio, para a gente lembrar que em termos de reação isso não é exatamente igual a massa. Então, só dar um exemplo que vocês já conhecem lá do ensino médio até. Vamos pegar, por exemplo, uma reação aqui de água, tá? A água se dissociando dos seus componentes básicos H2 e O2, né? Gás hidrogênio, gás oxigênio. Como é que se estabelece um equilíbrio aí, gente? Então você pode pensar assim, tem a reação no início, antes de começar a reação, tem a reação avançando para equilíbrio e a reação no equilíbrio. Então, vamos pensar aqui do ponto de vista bem geral. No início, antes de formar hidrogênio e oxigênio, eu tenho o quê? 2 mols de água. Então, não tenho nada de hidrogênio, não tenho nada de oxigênio sendo formado. Mas conforme a reação começa a ocorrer e a água começa a dissociar-se em H2 e O2, nós temos um avanço, a reação começa a avançar por equilíbrio. Quanto de H2, H2O no caso, vai se dissociar formando H2O2, logo que se inicia a reação. Então, a reação ela avança para o equilíbrio. Eu não sei. Eu sei que tem uma quantidade alfa aqui, que será dissociado, né, que será consumido da água, formando H2 e O2. Então, mas essa quantidade que é consumida, ela obedece a essa relação estequiométrica. Tá? Então, vamos dizer que aqui eu não sei a quantidade inicial de água, eu estou colocando de N, tem N mols aí, mas esses N mols, eles vão sempre obedecer a essa proporção estequiométrica de 2. Mas quando avança uma quantidade de massa, aqui 2N, uma quantidade que eu chamo de alfa, ela será consumida daqui dessa parte inicial e vai formar o quê? Uma quantidade de H2, né, de hidrogênio, quanto? Não sei, mas eu sei que essa quantidade formada é exatamente igual à quantidade que foi consumida da água. Então será mais 2 alfa-N. Então se aqui foi consumido 2 alfa-N, aqui foi formado 2 alfa-N. E, claro, também essa reação forma oxigênio na proporção de 2 para 1. Então, será formado essa quantidade que foi dissociada, que foi consumida aqui, para oxigênio. Então, veja que eu tenho no início da reação, não tenho nada de produto, só tenho reagentes. Quando a reação avança, uma fração aqui da água
ela é consumida e essa fração consumida vai formar H2 e vai formar O2 nas proporções estequiométricas. E no equilíbrio, o que acontece quando se estabelece equilíbrio? Ora, quando se estabelece equilíbrio, nós temos o quê? A quantidade inicial menos a quantidade que avançou para o equilíbrio da água. Então, esse aqui, ó. Nós temos a quantidade inicial 2N, a N aqui é um número de mols qualquer, respeitando a parte estequiométrica, menos a parte que foi consumida, que avançou para formar os produtos. E os produtos? Os produtos é a parte inicial, que eles tinham a quantidade inicial, que era 0, mais a quantidade que foi jogada, tá? Foi consumida dos reagentes para formar os produtos. Então, no equilíbrio, eu tenho 0 mais 2-alfa-N, que vai ser 2-alfa-N, e o oxigênio também será 0 mais alfa-N, então no equilíbrio eu tenho alfa-N. Ou seja, quando nós temos uma reação, os produtos são os valores que foram basicamente formados a partir do avanço da reação inicial. Tá? E dos reagentes é o contrário, é a quantidade inicial menos o que foi avançado para formar os produtos. Então é basicamente isso. Quando a gente pensa em equilíbrio, a gente está pensando agora quantos mols vão ter em equilíbrio, uma vez que estabeleceu o equilíbrio dinâmico. E notem que essas quantidades não são iguais. 2-alfa-N mais alfa-N não é exatamente igual a 2N menos alfa-N. São valores diferentes no equilíbrio. Se você souber esse número de mols no equilíbrio, se você souber o valor de alfa, se você souber o valor de N, você sabe quanto você tem de mols de H2O, quanto você tem de mols de H2 e quanto você tem de mols de O2 no equilíbrio. E se você tem essas quantidades de mols, você pode encontrar a concentração. E com a concentração você encontra o que? A constante de equilíbrio. Ok? Então isso aqui é para lembrar o que vocês já viram do ponto de vista teórico. E aí nós chegamos no nosso sistema. O que eu quero obter nesse experimento em termos, né, em termos de propriedade? Gente, o objetivo dessa nossa experiência é determinar a constante de equilíbrio da hidrólise ácida de um éster em solução. Tá? Então, eu quero determinar a constante de equilíbrio dessa reação. Eu tenho o acetato de etila reagindo com água, ou seja, uma hidrólise aqui, e essa reação ela se dá em meio ácido, um meio fortemente ácido, ela gera etanol e ácido acético. Só que essa reação ela é interessante, ela estabelece um equilíbrio químico razoavelmente rápido. Quando começa a formar etanol e ácido acético reagem formando acetato de etila e água. Então, essa reação aqui, etanol mais ácido acético, formando acetato de etila e água. Então, nós temos aqui a reação de esterificação de um álcool. Ou seja, eu quero encontrar a constante de equilíbrio dessa reação. Por quê? Porque essa reação ela gera a sua reação inversa. Então, você tem um equilíbrio estabelecido. Essa reação só ocorre em meio ácido. Como é que eu vou encontrar essa constante de equilíbrio? A estratégia é básica aqui. Você vai fazer vários sistemas reacionais de acetato reagindo com água, formando etanol e água, e você vai colocar nesses sistemas valores diferentes, quantidades diferentes de acetato, de água, de etanol e ácido acético, porque você pode começar a reação também pelos produtos. Se você colocar etanol e ácido acético, vai formar acetato e água. Então você vai pegar vários sistemas diferentes, não você vai colocar X de acetato de etila, você vai colocar etanol, você vai colocar então água, não vai colocar ácido acético e vice-versa. E você vai deixar isso reagir e vai deixar atingir o equilíbrio. Se você deixar tempo suficiente, essa reação ela atinge o equilíbrio, ou seja, a reação direta atinge o equilíbrio com a reação inversa. As velocidades de reação se igualam, ou a gente pode dizer assim, os potenciais químicos dos produtos se igualam ao potencial químico dos reagentes. Então, quando elas estiverem atingido equilíbrio, nós vamos deixar uma semana esse sistema reagindo, as reações se igualam em termos de velocidade, e aí sim, você vai medir a quantidade de ácido acético por uma titulação com hidróxido de sódio. E você vai poder calcular por essa titulação as quantidades no equilíbrio de etanol, de água e de acetato. E com isso calcular a constante de equilíbrio. Então é basicamente essa estratégia. Deixa eu mostrar como isso vai acontecer. Tá?
Para você calcular a constante de equilíbrio, você vai ter que ter as concentrações no equilíbrio de etanol, ácido acético, acetato e água. Tendo isso, você calcula a constante de equilíbrio. A pergunta é, como é que eu vou conseguir essas concentrações? Mas é fácil, é uma experiência bonita, gostosa, fácil de se fazer. Né? Vocês vão ver como é que é. Bem, do ponto de vista experimental, o procedimento é simples. Você tem algumas vidrarias, você tem 4 pipetas, tá? Pipetas aqui graduadas. Eu acho que se eu não estou vendo mal é essa daqui. Eu vou ter 12 erlenmeyers aqui de 125. Eu vou ter uma bureta, na verdade eu acho que a bureta é essa daqui, a pipeta é essa daqui. Tá? Uma bureta de 50 ml. E vou ter algumas soluções. Vou ter água destilada, bem ionizada, boa qualidade. Eu vou ter etanol PA, PA aqui é pró-análise, ou seja, etanol puro de altíssima qualidade, sem contaminantes. Eu vou ter acetato de etila PA, também pró-análise de altíssima qualidade. Vou usar ácido acético PA, também alta qualidade, a gente chama de ácido acético glacial, que forma uma crostazinha quando está muito puro. E vou usar uma solução de hidróxido de sódio, agora aqui é solução aquosa, hidróxido de sódio em água, com concentração 0,5 molar, ou 0,5 mol por litro, como quero chamar, e uma solução aquosa de HCl 3 mol por litro, 3 molar, que é altamente ácido. É um ácido que você tem que tomar cuidado, vai usar luva aqui. E para a titulação nós vamos usar o indicador fenolftaleína, né, alcoólico, sistema alcoólico. Equipamento é só um suporte universal e uma picetinha com água destilada. A piceta seria um squeezer com água ali dentro para você ir usando nos seus sistemas. Bem, como é que se faz esse procedimento? Gente, o procedimento é simples. Você vai separar 11 erlenmeyers numerados e vai preparar as soluções que estão constantes nessa tabela. Então você vai pegar de 1 a 11 e você vai colocar essas quantidades aqui. Veja que em cada erlenmeyer as quantidades são diferentes. Por exemplo, no erlenmeyer 1 ou frasco 1, você só vai colocar 5 ml de água e 5 ml de ácido. No frasco 2 você já tem 5 ml de acetato de etila e 5 ml de ácido clorídrico. Você já não vai colocar outra coisa. Então, por exemplo, no 6, você vai ter 3 ml de acetato, 2 ml de água e 5 ml de ácido clorídrico. Notem que o ácido clorídrico é o mesmo em todos. Por quê? Porque a reação só ocorre em meio ácido. Então você vai pegar 11 erlenmeyers e em cada um deles você vai colocar essas quantidades conforme estão tabelados. Tá? Se a gente usar um código de cores para facilitar, é basicamente isso aqui que você vai ter dos seus erlenmeyers. Então, você vai ter alguns sistemas com 3 substâncias, você vai ter alguns sistemas com 4 substâncias, sistema só com 2 substâncias. E no final, é claro, vai se estabelecer um equilíbrio e o 12º erlenmeyer você só vai preparar depois. Tá? Então você vai preparar essas soluções aqui, vai tampar, vai mantê-los bem tampados, bem vedados, num lugar protegido de luz, sem grande variação de temperatura, e vai deixar fechadinho por uma semana. Por quê? Porque essas quantidades diferentes de acetato, de água, de etanol, de ácido acético, eles vão reagir e pode começar da reação inversa como da reação direta. O fato é que com o passar do tempo, por uma semana, você tem tempo suficiente para garantir que o equilíbrio foi atingido. Pode ser que ele tenha sido atingido muito antes, mas com uma semana a gente tem certeza que o equilíbrio está atingido, a reação terminou do sentido direto e sentido inverso. Ok? E você vai ter o 12º erlenmeyer, o frascozinho, você vai fazer esse daqui na hora. Depois de uma semana, quando você for titular os outros frascos, você vai fazer na hora o 12º, e no 12º você tem os 4 aqui, e a gente vai fazer isso daqui para ver se houve realmente diferença de tempo. Será que uma semana foi suficiente para atingir o equilíbrio? Ou será que o equilíbrio é atingido quase que instantaneamente? Então você vai fazer isso aqui uma semana depois. E, claro, uma vez que você preparou, já guardou os 11,
Chegou na semana seguinte, você fez o 12º frasco, você vai proceder ao experimento da titulação. Mas eu quero lembrar algumas coisas da tabela antes. Primeiro, essa tabela ela já te dá a densidade dos compostos aqui. Por exemplo, a densidade do acetato é essa daqui, 0,933. Da água, já conhecido 0,9982. É claro que isso daqui é a 20 graus Celsius. Se fosse exatamente uma temperatura perfeita, 25 ali, talvez isso aqui fosse 1. Mas aqui no laboratório nós usamos uma temperatura próxima a 20 graus. O etanol PA puro tem essa densidade, 78,93. O ácido acético puro, 1,0492. E aqui nós temos a densidade não do HCl puro, nós temos a densidade da solução aquosa de HCl. E aqui, para facilitar a vida de vocês, já tem a massa molecular já em gramas por mol, bonitinho. Ok? Então você vai preencher os frascos de LMI exatamente com essas quantidades exatas que você tem nessa tabela e vai proceder, depois de uma semana, a titulação. Muito bem, já passou uma semana, você já está com os seus componentes aqui separadinhos pelos LMIs, bonitinho, você vai agora titular um por um desses frascos, mas não é só um por um. Você vai pipetar para cada frasco 3 alíquotas de 2 ml. Então, por exemplo, no frasco 1, que só tem água e ácido clorídrico, você vai tirar 3 alíquotas, vai colocar em 3 erlemais, bonitinho, né? Vai transferir para cada um deles, vai adicionar uma gota de fenolftaleína, que é um indicador. Esse indicador, quando o sistema é ácido, puramente ácido, ele é incolor. Quando o sistema se torna básico, ele fica um rosa brilhante. Então você vai colocar 1 ou 2, ou até 3 gotas, dependendo aí do seu gosto, de fenolftaleína e vai titular. Tá? Vai pegar essa quantidade aqui, você vai titular, vai colocar aqui numa suporte universal com uma bureta, vai titular contra NaOH0,5 molar. E claro, tá? Com esse valor você vai titular, vai ficar derramando NaOH aqui dentro até que o sistema mude de cor, tenha virada. Virou de cor significa dizer que todo o NaOH ele neutralizou o ácido. Só quero lembrar que aqui eu estou no frasco 1. No frasco 1 eu não tenho ácido acético, porque eu só tenho água e ácido clorídrico. E isso aqui vai ser importante você usar esse LMI1, que ele vai ser o branco. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ok? E você vai proceder a mesma coisa para todos os demais LMIs. Ou seja, para cada um você vai fazer 3 titulações, vai tirar o valor médio, e quer dizer, você tem 36 frascos aí para titular. Na prática, você leva aí de 2 a 3 horas fazendo essa titulação, de uma forma bem compenetrada, bonitinha. E aí, uma vez que você tem os volumes que foram gastos para cada titulação, você vai preencher a tabela abaixo. Então, você preenche a tabela, e aí você vai ter volume 1, volume 2, volume 3, porque será em triplicata, e você vai ter um volume médio. Você vai pegar a média dos 3, e aí você vai preencher até o 12º slide. Ok? Mas eu quero chamar a atenção para o frasco número 1, porque esse frasco ele vai ser o branco, ele vai ser o padrão para o restante dos demais. Eu vou explicar por que disso daqui. Então, vamos pensar o seguinte. No frasco número 1, eu só tenho o sistema reacional com o quê? Com ácido clorídrico e água. Na minha reação, forma ácido acético. O que eu quero saber na minha reação é quanto de ácido acético foi formado. Mas essa reação só ocorre em meio ácido. E aí eu tenho que ter um problema. Eu tenho um problema. Por quê? Porque quando eu titular com NaOH, esse NaOH vai neutralizar tanto o ácido acético como o HCl do sistema. O HCl está em todos os sistemas com a mesmíssima quantidade, está em todos os sistemas. Então, o que você vai fazer aí? Você vai primeiro titular o frasco número 1, por quê? Porque só tem HCl e água. E aí você vai ver quanto de NaOH será gasto para o quê?
para neutralizar só o HCl. E aí, claro, quando você faz isso, você sabe exatamente quanto de NaOH será gasto e você vai poder descontar esse volume dos próximos frascos. Então, o volume que você encontrou aqui por titulação, ele será descontado nos próximos volumes que são obtidos na titulação e você vai tirar esse valor. Então, por exemplo, numa segunda titulação, deu, sei lá, 20 ml de NaOH que foi gasto no teu sistema. Só que no meu sistema tem tanto ácido acético como ácido clorídrico. Quando você fez o primeiro, você descobriu que só 5 ml é suficiente para neutralizar todo o HCl. Se no segundo deu 20, você sabe que 5 ml foi gasto para neutralizar o HCl. O restante foi gasto para neutralizar o ácido acético. Então, ele será descontado os volumes obtidos, e aí você vai saber quanto de NaOH foi gasto para neutralizar o ácido acético, porque, nesse caso, qual foi o volume gasto exato com o ácido acético? Vai ser o volume que você mediu aqui na titulação, menos o volume médio do frasco 1. Ok? Por quê? Porque você vai agora poder somente saber quanto foi gasto de ácido acético quando você souber que só o NaOH foi gasto para neutralizar o ácido acético, formando o acetato de sódio. Aí sim. Então é fácil. A primeira, a gente neutraliza o HCl, já sabe quanto foi gasto mesmo de NaOH, e na segunda, basta descontar. Então você tem os 3 volumes em triplicata, tem um volume médio, e aí você vai descontar dos seguintes. Beleza? Deixa eu mostrar isso daqui em termos experimentais. Depois eu volto de novo para a tabela para a gente discutir isso. Isso aqui é um vídeo muito legal do professor Rodrigo Marques, lá da Unesp, e eles fazem esse procedimento experimental basicamente igual ao que nós fazemos aqui na UFAM. A diferença é só as quantidades em cada frasco, mas notem como seria feito a experiência em laboratório. Então veja a mesma experiência, a hidrólise de um lado, a esterificação por outro. Os materiais são basicamente os mesmos, não muda muita coisa. O NaOH deles é de 5 molar, é bem diferente do nosso, mas as quantidades não importam. Tá? Então você tem aqui os alenais com quantidades diferentes de acetato de etilo, ácido acético, etanol, água, HCl, né? E eles foram preparados já com uma semana, gente, de antecedência. Aqui no caso ele está pegando um frasco só por alenai, por quantidade. Não sei se eles fazem triplicata, talvez por questão aqui. Eles só vão mostrar os frascos um por um. Então você tem aqui o suporte universal, né, e você vai titular contra essas quantidades. Para nós, no nosso laboratório, a gente separa 12 frascos, 12 alenais com essas quantidades diferentes, e você vai colocar em cada frasco 5 ml de HCl, e claro, para cada frasco você vai ter valores diferentes. E você vai usar agora para cada frasco uma quantidade de NaOH, lembrando que do primeiro você só quer descontar o volume que será gasto para neutralizar o HCl. Ok? Então isso aqui é importante para nós. E claro, aqui na bureta vai ter o NaOH, né? O teu sistema aqui você vai colocar um indicador. O indicador aí seria a fenolftaleína. Você pode colocar uma gota, mas dependendo, você pode colocar 2 ou 3. Depende muito da concentração ali de ácido NaOH que você vai titular, então não tem problema. Então 3 está muito tranquilo, que é o caso que eles fizeram. Essa placa aquecedora deles já tem um agitador magnético, ele colocou um agitadorzinho magnético. Então, nesse caso, eles não estão aquecendo, só estão girando ali, mexendo com o agitador magnético. Na verdade, é um ímã que está girando embaixo. E ele vai começar a titular, ali vai começar a derramar o NaOH. O primeiro, nós não temos ideia de quanto vai ser gasto. Então, é com muita calma, deixa ali pingando gota a gota e, claro, você fica de olho. Tá? Em geral, a primeira titulação demora, porque você não sabe quanto tempo vai levar até o ponto de virada.
Mas depois da primeira você já tem uma ideia desse valor. Isso, gente, que aqui está meio que acelerada, porque na prática demora muito mais do que esse vídeo de 6 minutinhos aí que vocês estão vendo. Ok? Então, ó, já colocou uma quantidade muito grande, já começou aos poucos a virar a cor, então ele já diminui a velocidade ali que está caindo, já mudou de cor, né? Então você vai e anota o volume que foi gasto aqui na bureta. Tá? Então, você já sabe. Esse é o valor que foi gasto para neutralizar o HCl do teu sistema. O legal é que como você fez o primeiro, você já sabe, vamos dizer que deu 15 ml, o 15 ml foi gasto para neutralizar o HCl, ou seja, os outros frascos que terão a formação de ácido acético, eles vão gastar mais do que 15, então você pode com certeza colocar logo aí 14 ml de NaOH, já muito próximo do ponto virar, depois você vai gotejando pouco a pouco até que mude de cor novamente, ok? E aí você vai separando de novo, aqui ó, já o novo sistema, o sistema B, nota que já tem bastante líquido, ele já jogou em NaOH já muito próximo do primeiro valor, e aí ele começa o que? A gotejar. Então, nesse caso, você pode, assim, com volume gasto em NaOH, saber quanto de ácido acético está em equilíbrio. Então, legal. Começa a mudar aí a cor. Joia? Quando mudar e permanecer, então você sabe quantos mols de NaOH foram usados para neutralizar o ácido acético, claro, descontado a quantidade ali de HCl. Ok? Então anota o volume. E vai para o outro frasco. Acho que vocês entenderam mais ou menos a ideia. Né? Então é isso. É uma experiência mecânica. Né? Primeiro a formação ali dos 12 LNAs, uma semana antes, na verdade 11, dá um trabalho, preparar, guardar, embalar. E uma semana depois é titular, 1 a 1, 36 amostras. Tá? Aqui ele vai para a amostra C, é a mesma coisa, eu não sei o que tem aí num deles, mas deve ter alguma quantidade, ou de acetato, ou de água, ou com ácido acético, enfim. Não se sabe, você que sabe que tem uma quantidade de ácido acético aí formado. Então você titula, e a quantidade de número de mols, tá, de NaOH que foram gastos para titular o ácido acético, isso vai permitir que a gente calcule as concentrações no equilíbrio. Por quê? Porque o número de mols utilizado para neutralizar ácido acético está numa proporção estequiométrica de 1 para 1. Ou seja, se eu usei, sei lá, 10 mols de NaOH, esses 10 mols de NaOH são equivalentes a 10 mols de ácido acético formado em nosso sistema reacional. Então, com isso você pode também descobrir a quantidade de acetato, a quantidade de água, a quantidade de etanol formado no teu sistema. Ok, gente. Terminando aqui o último, o vídeo está terminando também. Você não pode deixar passar muita gota, o ideal é que uma única gota virar a cor mais clarinha possível, que isso vai te dar certeza que você está no volume certo. Mas ó, deu uma balançadinha, voltou de novo. Então vamos jogar mais uma gotinha, ele está gotejando. Uma única gotinha às vezes é suficiente para virar. Então, na dúvida você dá uma balançadinha de novo, mas aí já não está mais mudando. É só medir e agora tabelar os dados, ok? Então vocês podem assistir o vídeo completo, ele é um pouco maior do que isso. Joia? Então basicamente é isso que nós fazemos no laboratório. Nós titulamos os 12 frascos com NaOH, sempre lembrando que o primeiro é simplesmente para descontar o HCl que tem que estar presente no sistema. Joia?
E claro, com esses dados que foram obtidos aí previamente, você pode preparar essa tabela. Tá? E nessa tabela, eu quero lembrar, você tem aqui o acetato, tá, de etila, mais água em meio ácido formando o etanol e o ácido acético. Então você vai ter três medidas, 1, 2, 3, triplicata, você vai ter um volume aqui médio, e aí você vai descontar com os dados experimentais. Gente, os dados experimentais que nós já obtivemos no laboratório são esses aqui. Tá? Então eu já estou dando para vocês os dados. Notem aqui que no primeiro tem 5,5, 4,9, 5,2, valor médio é 5,2. Esse é o volume que a gente vai usar nos cálculos. Ora, como isso aqui é só para o NaOH, então nesse caso 5,2 menos 5,2 é zero. Tá? Mas, por exemplo, no segundo aqui, eu já tenho um valor médio das três medidas de 20,7. Ora, eu sei que foi gasto 5,2 para neutralizar o NaOH. Então, a diferença, 20,7 menos 5,2, vai dar 15,5. Esse é o valor que foi gasto, de fato, para neutralizar o ácido acético formado nesse meu sistema. Aqui, como eu tenho 5,2 ml de NaOH, eu posso calcular o número de mols de NaOH, que é importante saber, o número de mols aqui do NaOH agora em 20,7, no nosso caso 15,5, para esse caso aqui, esse é importante. E esse daqui é fácil de calcular, vocês sabem como fazer, mas deixa eu mostrar para vocês como vamos calcular isso daqui. Notem, tá, que o importante é que você desconte esse volume 5,2 de todos os demais. Tá? Então aqui vai ser 20,8 menos 5,2, 18,6 menos 5,2 e assim por diante. Tá? Então o frasco 1 é o frasco de referência para podermos tirar o HCl. Ok? Uma vez que a gente titulou isso daqui, nós temos agora o volume, 5,2, volume médio. E com esse volume a gente pode encontrar o número de mols. Como é que a gente faz? Ora, concentração, ou seja, molaridade, é o número de mols sobre o volume. Eu tenho a concentração de NaOH, tem 0,5 molar. Eu tenho o volume, que foi encontrado assim, 5,2 ml. Então, o número de mols aqui é simplesmente a concentração desse volume, gente. Né? Quem é a concentração? 0,5. Quem é o volume? O volume é 5,2. Em litros, isso aqui é 0,0052. Então, isso vai dar 0,0026 mol de NaOH. Como aqui não tem reação, esse valor não interessa tanto para nós. Mas o segundo interessa. Por quê? Porque no frasco 2 nós já vamos ter acetato, temos ácido, temos água, e a reação vai se processar. Tanto é que foi gasto 15,5 ml para neutralizar o ácido acético formado. Então você vai proceder da mesma forma. Tá? Você tem aqui o volume, você tem a concentração, e aí você vai encontrar o que? O novo número de mols do NaOH. Tá? Só voltando aqui mais uma vez. Então, quando você processa, você, em vez de colocar 0,0052, você colocar 15,5, ou seja, 0,0155, e multiplicar isso vai dar 0,0077. E, gente, é importante aqui. Por quê? Porque esse número de mols de NaOH foi o número de mols necessário para o quê? Para neutralizar, como é que é o frasco 2, a quantidade de número de mols de ácido acético formado. Que quantidade foi aqui neutralizada? A mesminha. A reação de NaOH com ácido acético é de 1 para 1. Então, se foi gasto 0,0077 mols de NaOH, isso quer dizer que foi formado 0,007 mols de ácido acético. Então, você já tem o volume aqui, no equilíbrio em termos de número de mols. Ou seja, o número de mols no equilíbrio do ácido acético formado aqui para o frasco 2 é 0,0077. Tranquilo? Você pode fazer isso para todos os demais com os volumes, e aí vocês vão ter o número de mols do ácido acético formado no equilíbrio. Como esse número é igual ao número de mols aqui do etanol, então você tem uma relação de
1 para 1. É claro que os sistemas aqui vão mudando, e aí você vai ter que fazer os descontos necessários. Ok? Bem, com isso você vai preencher essa tabela. Você vai ter que calcular as quantidades iniciais aqui, ó, de acetato, de água, 2, o número de mols inicial de etanol e o número de mols inicial aqui de ácido acético. O HCl não precisa, está aqui, mas não precisa. Mas essas quantidades iniciais você vai ter que calcular as quantidades em equilíbrio. Com essas quantidades de equilíbrio você calcula a constante de equilíbrio. Então observe, como eu já falei, o NaOH será titulado com ácido acético. O número de mols de NaH titulado que nós acabamos de ver corresponde exatamente ao número de mols de ácido acético formado, né? E que corresponde a 1 mol de acetato de etila consumido. Ou seja, quando eu consumo 1 mol de acetato de etila, eu formo 1 mol de etanol e 1 mol de ácido acético. Mas no equilíbrio, o número de mols no equilíbrio, como a gente viu alguns slides atrás, será o quê? A diferença entre o número de mols inicial e o número de mols que foi gasto na titulação, ou seja, o número de mols que avançou para o equilíbrio, que é exatamente igual ao número de mols gasto na titulação com NaOH. Ou seja, o número de mols de NaOH gasto é equivalente ao número de mols de ácido acético formado. E no equilíbrio, esse número de mols formado é o número de mols que avançou para o equilíbrio, basta você diminuir do valor inicial de acetato e vai estar tudo bem. Ok? Então você tem que preencher essa tabela, tem que fazer os cálculos. Esses cálculos eu poderia não mostrar, mas já que a gente está no remoto, deixa eu mostrar rapidamente o cálculo para a primeira linha da tabela, para vocês verem como é fácil. Né? Então, como é que eu obtenho a concentração inicial dos componentes? Então, no nosso caso, vamos pegar o frasco 1, que só tem água e HCl. Então, você tem que saber a massa inicial de água. E, gente, aqui temos um probleminha, tá? Qual o problema? Nós temos colocado água pura no meu sistema, 5 ml de água pura, e é colocado 5 ml de solução aquosa de HCl. Então, eu tenho água pura mais a água da solução de HCl. Você vai ter que calcular as duas aqui. Por quê? Porque a massa de água nesse frasco é, na verdade, a massa de água da água pura que é colocada, uma quantidade de água pura, e mais a água que vem da solução de HCl. Então, para você saber a massa total de água, você tem que saber a massa de água da solução de HCl. Porque a massa de água pura já foi dada. Ok? A massa de água na solução de HCl você pode calcular usando a densidade da solução, que é dado de ácido clorídrico, nós vimos na tabela, e a massa de HCl contido nos 5 ml. Então é fácil de fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui. Né? Então aqui estamos no frasco 1, você tem aqui nesse frasco 5 ml de água, nós sabemos que a densidade da água a 20 graus Celsius é essa daqui, 0,9982, e nós temos 5 ml de HCl 3 molar, cuja densidade também nós já sabemos é 0,640 gramas por centímetro cúbico, gramas por ml, é a mesma coisa que para a água, ok? Então vamos calcular a questão da densidade em termos do HCl. Veja, eu sei que densidade é massa sobre volume, beleza. Para a densidade da solução, isso aí é a densidade da solução do HCl. Então você tem aqui a densidade e tem o volume, foi colocado o quê? 5 ml de HCl. Então, qual é a massa da solução de HCl? É a densidade vezes o volume. Aqui esse volume já está em centímetros cúbicos, ml, é igual a 1 centímetro cúbico, ml. Isso vai dar 5,32 gramas. Essa é a massa da solução de HCl. Então, guarda essa massinha aí. E aí vamos pensar só na solução de HCl. A solução de HCl ela é 3 molar. Como é a concentração? Concentração é massa sobre massa molar vezes volume em litros. Eu tenho a concentração, eu tenho a massa molar, eu tenho o volume e eu posso encontrar a massa de HCl na solução de HCl. Então, quem vai ser a massa? Vai ser a concentração vezes a massa molar vezes o volume. Então, concentração 3, massa molar, já vimos que é 36,5. O volume é 5 ml, que em litros é 0,005. Isso vai dar, ó, gente, 0,5475. Essa é a massa da solução.
tá? Massa de HCl, perdão, na solução. E essa é a massa da solução total. Ou seja, dentro de 5,32, somente 0,5475 de fato é HCl. O resto é o quê? É água, porque a solução é aquosa. Então a massa de água na solução vai ser o quê? Vai ser a massa da solução total, 5,32, menos a massa só do HCl que tem na solução, que é 0,457. Ou seja, a massa de água é 4,773 gramas. Isso daqui vai dar em número de mols como? O número de mols é a massa da massa molar. Eu vou ter 4,773 dividido pela massa molar da água, que é 18. Isso aqui vai dar 0,265 mols de água na solução. Esse aqui é o número de mols inicial da água ali na solução, tá? Mas eu acrescento também 5 ml de água pura. Então, como eu sei a densidade da água, 5 ml vale, em termos de massa, 4,991 gramas. É só usar a densidade máxima do volume. A massa é a densidade vezes o volume, 5 ml, densidade 0,9982. Isso aqui vai dar 4,991 grama de água. Então, olha, eu tenho isso daqui é a massa de água da água pura, que é adicionada 5 ml. E isso daqui é a massa de água que tinha na solução aquosa de HCl. Então, assim, a massa de água total é a massa de água pura mais a massa de água da solução. Ou seja, 4,991 mais 4,773 vai dar 4,764 gramas de água no frasco 1. Ou seja, como o número de mols é a massa sobre mol, qual é a massa total? 9,764. Quanto é a massa molar? 18. Eu estou usando aqui meio simplificado, deu 0,54. Se você usar mais casas decimais, isso aqui vai ficar aproximadamente 0,55. Porque aí vocês podem fazer o cálculo depois. Pronto. E eu já tenho agora o número de mols inicial da água. Eu tenho que ter agora o número de mols inicial dos outros componentes. Ok? Mas como nesse caso é só o primeiro Erlenmeyer, o que interessa para mim é a água. Só tem água e HCl. HCl não participa da reação, HCl é apenas para acidificar o meio, ser utilizado ali como catalisador da reação. Então, na primeira linha eu não tenho nada, eu não tenho como calcular a questão de equilíbrio. Esse primeiro frasco era apenas para a gente saber quanto é que tinha ali de mols de HCl, que é, no caso, titulado como NaOH. Tá? Mas esse é o número de mols de água, ou seja, em 5 ml de água, e vai se colocar 5 ml em outros desses frascos, você já sabe quanto é o número de mols inicial de água. Ok? E aí, agora, nós já temos algumas coisas que sabemos. Tá? O que nós sabemos aqui? O número de mols de água do frasco 1 inicial. Mas se a gente for para o frasco 2, bem, no frasco 2 já muda um pouquinho a figura. Por quê? Porque no frasco 2 é colocado 5 ml de HCl, que é colocado em todos, e é colocado 5 ml de acetato de etila. Mas o bom é que aqui nós já sabemos uma coisa. Como é colocado a mesma quantidade de HCl, que é 5 ml, nós sabemos que em 5 ml de HCl existe 0,265 mol de água, que é equivalente à massa que nós já calculamos. Ou seja, nós sabemos qual é a massa de água inicial, que tem aqui o número de mols inicial de água. O acetato de etila é puro, ele não tem água, então não tem que calcular quanto de água tem na solução do acetato de etila, porque ele é puro aqui. Tá? E nós sabemos outra coisa. Né? Como é o frasco 2, nós sabemos que foi gasto 15,5 ml de NaOH, feito a triplicata, tirou o valor médio, já descontou o volume de HCl. E isso nós vimos que corresponde a 0,0077 mol. Esse é o número de mols de NaOH que foi gasto na titulação. Ora, ele foi titulado contra quem? Contra o ácido acético. Então, se foi gasto 0,77 mol de NaOH, isso corresponde ao valor equivalente de 0,0077 mol de ácido acético, que também é o mesmo número de mols de etanol formado, já que tudo é de 1 para 1. Então, eu já sei aqui o número de mols aqui de equilíbrio do ácido acético e do etanol. Resta saber as quantidades iniciais de acetato de etila, né, e de água aqui, e no equilíbrio, gente. Então,
Só para lembrar, tá? Eu já tenho esse valor aqui de 0,77 da tabela. Eu gasto 15, eu já tenho esse valor. O que resta para mim é colocar o que está faltando. O que está faltando? Bem, eu já sei aqui, ó, os valores claros do número de mols aqui exato de água. Aqui nesse caso eu não tenho o número de mols inicial de acetato, eu já sei o número de mols inicial de água, foi calculado anteriormente dentro aqui de HCl, eu sei que dentro de 5 ml tem 0,26, no anterior tinha mais, porque também tinha água pura. Eu não sei quanto eu tenho inicialmente, quer dizer, eu não sei não. Como a reação vai se iniciar, eu tenho 0 de etanol e 0 de ácido acético. Mas quando a reação se processa, vai formar ácido acético e água, ácido acético e etanol, que é exatamente o número exato, em termos de mol, equivalente à quantidade de NaOH que foi consumido na titulação. Mas eu não sei o número de mols inicial de acetato, fácil de descobrir, e eu não sei o número de mols inicial de acetato de água, mas que é a diferença do valor aqui inicial menos o valor já formado, como nós já vimos. Então é fácil calcular. Como é que a gente calcula isso daí? Vamos calcular as concentrações de equilíbrio. Então agora no Erlenmeyer 2, eu tenho 5 ml de acetato de etilo, tenho a densidade de acetato de etila e tem 5 ml de HCl 3 molar, que a gente também já viu o cálculo, já tem aqui a densidade padrão. Ora, de acetato de etila, como eu tenho a densidade e eu tenho o volume, eu posso encontrar a massa. Então, densidade vezes o volume vai dar a massa, então 0,9900033 vezes 5 vai dar 4,50165. Por que eu estou usando tanta casa? Porque eu estou usando um monte de casa aqui na densidade, como nós já vimos a questão de número significativo, depois eu corto e deixo no máximo 3 casas depois da vírgula, 2, dependendo se você arredondar. Então já tenho uma massa de acetato de etila. Com a massa de acetato de etila, eu posso calcular o número de mols inicial, fácil. O número de mols é massa sobre massa molar, então o número de mols inicial, qual é a massa? É essa. A massa molar está lá na tabela, 88. Então, gente, eu já sei aqui ó, o número de mols inicial de acetato de etila, fácil. Só colocar na tabela, ok? Agora, no equilíbrio, é aquilo que eu já falei antes. No equilíbrio, o número de mols de acetato consumido, aqui, ó, o número de mols de acetato consumido é estequiometricamente igual ao número de mols de ácido acético formado, que, por sua vez, é equivalente ao número de mols de NaOH consumido para neutralizá-lo na titulação. Então, no equilíbrio, o que nós temos? Nós teremos a diferença do número de mols de ácido acético formado menos o número de mols inicial de acetato, tá? Porque é equivalente. É igual aquela tabelinha que nós vimos alguns slides atrás. Então, no equilíbrio, o número de mols de acetato de etila vai ser o número de mols inicial de acetato de etila menos a quantidade que foi utilizada para formar o ácido acético, que é equivalente ao número de mols de NaOH. Então, é só diminuir, você tem o valor no equilíbrio. Então, vai dar 0,051 menos 0,0077, vai dar 0,0433 mol. Esse é o número de mols de acetato no equilíbrio. Para a água, é a mesma coisa, você vai usar para a água. Então, você tem o número de mols inicial da água, nós já vimos anteriormente, 0,1265 mol. E você vai ter que fazer apenas a diferença entre a quantidade que formou de ácido acético. Lembre que na parte da água também será consumido para formar o ácido acético. Quanto que foi formado de ácido acético? 0,0077. Então é só fazer a diferença. No equilíbrio você vai ter o número de mols inicial da água menos o número de mols que foi formado para gerar o ácido acético, que é equivalente ao número de mols de NaOH usado na titulação. Então, faz a diferença, você encontra 0,2573. Agora é só colocar esses dados e calcular a constante de equilíbrio. Tá? Então, notem que eu já tenho o número de mols no equilíbrio aqui, no caso do etanol, do ácido acético, são iguais. E eu tenho agora a concentração em termos de número de mols do acetato de etilo no equilíbrio, tá? Aqui, e da água também no equilíbrio. Basta fazer essa conta, você tem aqui a sua constante de equilíbrio. Facinho. Tabelou tudo, ó.
já encontrou aqui. Aí você agora vai fazer o mesmo processo que eu faço com 3, 4, 5, 6, lembrando só que algumas coisas você já calculou, você pode até usar, e outras serão diferentes. Ok? Mas o processo é o mesmo. Joia? Muito bem. Com isso em mãos, você vai discutir os resultados, você vai proceder aos cálculos referente à obtenção dos números de mol de reagentes e produtos nas soluções inicial e no equilíbrio, preencha a tabela 2 e 3, encontra o valor médio da constante de equilíbrio, você vai usar 12, tá? Faça ali a média, nessa temperatura de 20 graus você vai encontrar o valor médio da constante de equilíbrio. E aí você vai comparar os resultados obtidos com duas soluções aqui, ó. Os frascos 6 e 12 têm a mesma composição. Então, quero que você compare os resultados obtidos no 6 e 12, porque o 12 foi feito na hora e o 6 já tinha uma semana até estabelecer o equilíbrio. Veja se há diferença. Se houver diferença, explique. Se não houver, paciência, explique o que aconteceu. Ok? E aqui eu tenho duas perguntas que eu já respondi, mas é importante porque o número de mols de NaOH é equivalente ao número de mols de ácido acético e etanol formado. Já expliquei, mas eu quero agora uma resposta bem completa, com as equações químicas, né? Deixando bem claro o que aconteceu. Então, quero uma explicação que vai além daquela que eu dei, substancial. E o 5 é a mesma coisa, porque no equilíbrio é necessário subtrair o número de mols de NaH dos números de mols inicial de acetato e de água para se obter as quantidades em equilíbrio. Também já expliquei, mas agora eu quero a sua resposta de forma formal, consubstanciada, as reações, tudo bonitinho. E é claro, por que não se subtrai dos compostos formados? Eu expliquei alguma coisa, mas aqui vocês vão gastar um pouquinho de tempo para explicar isso aí. Por fim, o item 6, que aqui está item 4, alguma coisa na digitação, qual o significado do valor da constante de equilíbrio encontrada para a reação de hidrólise do acetato de etilo? Então você fez ali a constante média, encontrou um valor. O que significa esse valor para essa reação de hidrólise? O que ela quer dizer no equilíbrio, em termos ali de número de mol no equilíbrio? O que quer dizer essa constante de equilíbrio? Ok? E aí você vai ter um relatório para entregar para o dia 4 de junho, sem ser semana que vem, na outra. Joia, gente? Então é isso. Nós temos aqui alguns vídeos de sistema de equilíbrio. Isso aqui vai estar lá na página de vocês, na classe virtual. Esse último aqui é aquele experimento que eu mostrei, que é bem mais completo, dê uma olhada e, claro, as referências. Ok? Joia? Então, aqui estamos encerrados.